Shalom, Uvrachá, amigos da UNG, pergunta ao Rabino. E a pergunta de hoje é do nosso querido Dr. Ciro Jones. Shalom, Uvrachá, querido Rabino Gleiber. Gostaria de perguntar sobre o evento na nossa Parashat de Vaishlach, da filha Diná de Yaakov, e as atitudes dos irmãos Reuven e Levi, que no literal são contra os princípios judaicos. Há alguma explicação em outros níveis que não estamos enxergando no lexical? Porque estou iniciando meu 4º ciclo de Torá e quando passo por esse, fico angustiado com o peso da gevurá deles e de forma ainda nada adequada. Desde já agradeço antecipadamente sua presteza, carinho com nossas dúvidas, que Hashem continue iluminando sua vida. Muito obrigado pelas lindas palavras. Então, o assunto de Diná, por incrível que pareça, nós estamos presenciando uma situação assim. O Hamas entrou em Israel. O Hamas é um grupo terrorista. Entrou em Israel, sequestrou mulheres, homens, crianças, pessoas de idade, sequestrou um monte de gente. E eles agora fizeram proposta. Eu já parei de assistir os noticiários, já me fez mal para a saúde, já estou com 64 anos, já não consigo mais. Parei de assistir os noticiários e pergunto sempre para o meu genro em Israel como está a situação, e ele me dá os detalhes assim mais resumidos, e aí eu não preciso ver tudo o que está acontecendo. E na verdade o Irã investiu na região trilhões e trilhões na construção de estrutura do Oriente Médio, estrutura que ela chama Al-Qura, a mãe de todas as aldeias, que é a unificação do Oriente Médio em volta do Irã, o Império Persa Antigo, a ressurreição do Império Persa Antigo. E eles não vão voltar atrás disso, quer dizer, eles não encontraram. Agora eles talvez chegaram à conclusão que ainda tem que se preparar melhor, e no final eles transformam todo o Oriente Médio em um grande Afeganistão e colocam os americanos para correr de lá, como fizeram no Afeganistão. E Deus me livre, nós estamos lá e a gente não vai sair correndo. Então é uma situação trágica. Mas imagina uma situação assim, entre essas pessoas que eles sequestraram, se eles vão falar: olha, tem uma menina que ela é aqui a filha do rabino-chefe de Israel, e ela se apaixonou lá por um terrorista, e ela quer agora o GPS ainda está nos Estados Unidos, né? Ainda está falando inglês. Mas acho que eu já errei a primeira. Mas até aí tudo bem, ela refaz o cálculo, né? Aí o que acontece na prática? Não, ela só um instantinho. Então vou colocar mais baixo aqui para me poder contar para vocês. Então imagina, o Hamas, eles avisam que está lá sequestrada com eles a filha do rabino-chefe de Israel, e que ela, por própria vontade, ela quer se casar com o filho do chefe do grupo terrorista, e que ele é o futuro chefe do grupo terrorista, e ela por vontade própria, ela está apaixonada por ele, e ela quer o consentimento do pai dela para ela se casar com ele. Por enquanto ela está lá trancada no túnel do Hamas, você não sabe aonde é isso. Se você entra na faixa de Gaza para salvar ela, todos os homens da faixa de Gaza vão lutar contra você. E essa é a situação da Diná.
Eles chegaram numa cidade, a Dinah foi sequestrada, foi levada para o palácio. Todos os homens da cidade estão protegendo o rei deles, o príncipe deles que sequestrou ela, e o rei que está apoiando esse sequestro, e a polícia está apoiando o sequestro, o governo está apoiando o sequestro, todo mundo está disposto a lutar para que ela continue sequestrada. E eles agora vêm fazer eles vêm nos enganar e dizer que ela por si só, ela se apaixonou pelo príncipe, ela está lá no palácio curtindo o noivo dela, e ela só precisa do nosso consentimento para que seja feito um casamento muito grande. Vão se ajoelhar lá na frente de todas as estátuas do Shem. E isso não faltava lá, que você vê pela continuação, que Jacob fala para eles: tira todos os deuses, os deusinhos lá e continuação, eles vão fazer uma festa muito grande e vão fazer um monte de porquinhos assados e rezar lá para todas as estátuas e agradecer as estátuas pelo fato de eles terem, do príncipe deles ter se casado com uma verdadeira princesa. E agora entra o Jacob, ele não tem como agora. O que ele vai fazer? A filha foi sequestrada, a cidade inteira está dando cobertura para esse sequestro e eles vêm nos enganar. Então esses dois filhos, o Shimon e o Levi, eles falaram: olha, vamos fazer uma coisa assim, a gente vai enganar eles de volta. Eles estão enganando a gente, eles sequestraram ela foi estrupada, foi violentada, ela está lá chorando de dores, e eles estão nos enganando, dizendo que ela está lá apaixonada, querendo se casar. Então a gente vai enganar eles de volta. Vamos imaginar como se a gente acreditasse realmente nessa história. Vamos falar assim: olha, realmente nós somos tão bobinhos assim que vocês conseguiram nos enganar, e então nós estamos enganados realmente. Só que nós temos uma pequena condição. A condição é que vocês façam o Brit Milá. Agora eles, no lugar de serem enganados, eles falaram: vamos usar agora a técnica deles. Eles querem nos enganar, então vamos nós enganar eles. Usar a técnica da cobra. A cobra enganou o Adam Rishon, tem que receber as bênçãos da cobra por mirmá, por trapaça. A cobra fez a trapaça, agora a gente resgata as bênçãos da cobra por trapaça. E agora essa história vai ser uma história muito louca, assim, quando você entra no Zohar da história, no Zohar da Parashá, no Arizal, na Kabbalah que está por trás disso. É uma história muito louca, que está ligada ao assuntos de alma, aqui assuntos desse gênero. O que aconteceu na prática é que a cobra no paraíso, ela era nada mais, nada menos que o anjo da morte que baixou na cobra. Então era uma cobra que ela tinha braços, ela tinha pernas, e ela tinha uma forma humana, e essa cobra não existe mais. Quer dizer, vamos dizer assim, um jacaré que andava em pé, mas que ele tinha pernas do tamanho de pernas de homens, e o rabo devia ser menor. Vai saber qual que era. Mas aí, pelo castigo que a cobra recebeu, que ela vai perder as mãos, vai perder os pés, então você imagina que era um jacaré em forma humana. E era a criatura mais traiçoeira que existia no mundo. O anjo da morte se identificou com essa criatura, que ele também ele é o anjo o mais embaixo que existe. Ele é o Satã, ele é o Malach HaMavet, ele é o anjo do Esav, e ele é o extremo da Gvurá. Aquela cobra era o extremo da Gvurá entre os animais. O anjo da morte baixou na cobra e ele conseguiu, por meio de trapaça, roubar as bênçãos do Adão e da Eva. Na hora que o Adão ele fez aquela ação no mundo da ação, ele fez aquela ação proibida de comer aquela fruta do Etzadat,
o mundo despencou e ele continha todas as almas que iriam nascer futuramente, e tudo isso fazia parte da alma dele. E na hora que o mundo despencou, algumas almas elas caíram em lugares que a gente vai chamar isso de Sitra Achara, o outro lado, uma linguagem delicada do Zohar para dizer assim, o lado ruim. E uma dessas almas, ela é uma alma que se encontra dentro do Shem, que é esse filho do Hamor, que é o príncipe do Shem. Eu conheço essa cidade. Lá tem o túmulo do Yosef. E olha como vai funcionar tudo. Pela Kabbalah, uma coisa muito louca. Que a Dinah, ela foi violentada pelo Shem, foi estrupada, foi sequestrada, violentada. Ela está lá sequestrada, chorando de dores lá depois do que ele fez para ela. E Deus me livre, de acordo com a descrição lá, que a Torá usa duas linguagens em relação ao fato dela ter sido violentada, que a tradução dessas duas expressões é que ele violentou ela de uma maneira natural e também de uma maneira, como se diz assim, é que aqui é uma aula livre para crianças, né? Não vou poder dizer, mas vamos dizer assim, pela frente e por trás. E ela ficou lá, Deus me livre, coitada, morrendo de dores, chorando, berrando, sequestrada dentro do palácio, e não devia ser um lugar muito grande, então dava para entender que isso estava acontecendo sem precisar fazer uma espionagem. Quer dizer, dava para ver os berros dela e eles enganando, dizendo que ela está tão feliz, ela agora vai se casar com o príncipe, ela vai ser... Então eles resolveram enganar ela de volta, mas aí pela Kabbalah, aí você chega nesse assunto, que a cobra ela enganou o Adão e a Eva e ela roubou as bênçãos deles. E aí caíram essas almas na Sitra Achara por causa disso. E agora, para resgatar essa alma que caiu na Sitra Achara, vai ser por meio de enganação também. E o Arizal, ele fala, uma dessas almas, ela estava no Shem. E na hora que ele violentou a Dinah, essa alma passou para ela. Passou para Dinah. E por quê? Porque a Dinah engravidou da futura esposa do Yosef, que vai ser a Osnat. A Osnat Bat Potifera, que era a filha adotiva do Potifera. De acordo com essa opinião, de acordo com o Arizal, essa menina vai ser a menina que a Dinah engravidou. Ela tem o mesmo mazal que o Yosef. Ela é vendida como escrava, ela chega no Egito e, afinal das contas, o faraó dá ela para o Yosef como esposa. Ela é a alma gêmea do Yosef. E onde ela estava nesse Shem. E na hora que ele violentou a Dinah, essa alma, a Dinah engravidou dessa menina, dessa Osnat, que vai ser a futura esposa do Yosef. E o Yosef que está enterrado em Shem. Quer dizer, tem toda uma coisa louca assim em volta disso. Quer dizer, o túmulo de Yosef vai ser em Shem. Aquela alma da Osnat estava em Shem. Mas não vamos entrar agora em todo o assunto cabalístico, porque na base do assunto cabalístico você não pode fazer nada. Eles não receberam, não é como o profeta Shmuel, que repassou para o rei Shaul que ele deveria exterminar o Amalek, pelo motivo de os amalequitas eles terem essas almas que cada um vai ser um Hitler quando crescer. Aqui, no caso, eles não poderiam fazer nada baseado em assuntos espirituais. Somente que tudo que aconteceu lá é que eles vão resgatar ela do sequestro. Quer dizer, o Hamas pegou a Dinah, levou para o palácio do Hamas, e eles agora estão alegando que ela é livre
livre e espontânea vontade, ela quer se casar com o sucessor do grupo terrorista, e ela está apaixonada, e etc, etc, etc. E afinal das contas, aqui em São Paulo, às vezes o trânsito é meio... afinal das contas, o governo de Israel vai lá, faz uma guerra contra a faixa de Gaza, entra no palácio do Hamas e consegue salvar ela. Só que para fazer essa guerra, todos os homens da faixa de Gaza, eles vão lá proteger o líder do movimento terrorista. Então o exército de Israel tem que lutar contra todos esses homens. O raciocínio da coisa é mais ou menos esse. Então a Dinah estava sequestrada, os berros dela eram ouvidos, quer dizer, todo mundo sabia que ela tinha sido violentada, ela estava sendo constantemente violentada, ela estava com dores assim que não vamos entrar em detalhes. Os irmãos sentiram que eles são obrigados a resgatar ela, eles não sabem, Deus me livre, a irmã está sequestrada, e agora eles vêm te enganar, eles vêm falar que ela quer se casar com o Deus me livre. Então eles falaram, vieram enganar a gente, vamos enganar eles de volta. Falaram para eles assim, olha, a gente realmente, vocês têm razão, ela quer muito se casar aí com o príncipe dos terroristas. Então a gente tem uma proposta. A proposta é assim, que nós fizemos Brit Milá, e fizemos a circuncisão, e todos os homens na nossa família têm que fazer circuncisão, sendo que vamos nos tornar uma família só, então vocês vão ter que fazer circuncisão também. E esse era o único jeito. O Shimon e Levi enganaram eles de volta, quer dizer, já que o negócio começou por enganação. E no terceiro dia, sendo que aqueles homens da cidade de Shem, eles estavam dando cobertura pro príncipe deles, então o Shimon e Levi, para chegar ao palácio, para resgatar a Dina desse sequestro, eles eram obrigados a passar por todos os homens da cidade, quer dizer, eles tinham que fazer uma guerra contra todos os homens da cidade. E eles chegaram no palácio e conseguiram vencer, conseguiram resgatar a Dinah. E aí a gente entra no lado cabalístico da coisa. Por que Hashem deixou isso acontecer? Deus me livre, Hashem podia ter feito um milagre, se revelado para Yaakov no sonho e dito para ele, olha, não entra nessa cidade. Por que Hashem deixou isso acontecer? Aí nós vamos para o Rashi do Chumash, que o Rashi ele fala assim, é permitido pelo judaísmo, é permitido o tio se casar com a sobrinha. Por incrível que pareça, são coisas espirituais assim. É proibido para o sobrinho se casar com a tia, e era o caso do Amram, o pai de Moshe Rabbeinu, com a Yochevet. O pai de Moshe Rabbeinu tinha se casado com a tia dele. Aí nasceu Moshe. E para vocês terem ideia, nem sempre a tia é o dobro da idade do sobrinho. Por exemplo, tem minha filha, a Rivke, ela tem 10 aninhos, ela tem sobrinho de 13, que é o filho da minha filha mais velha, que a diferença entre elas é de mais de 20 anos. Os 20... quase 28 anos de diferença. Então vamos dizer assim, entre nós, o Amram, ele era antes da entrega da Torá. A partir da entrega da Torá ficou proibido para o sobrinho se casar com a tia, mas continua sendo permitido para o tio se casar com a sobrinha. Então tem uma regra de Torá assim. Nós vamos aplicar essa regra em alguns casos. E, por exemplo, quando a gente vai falar agora sobre o Esav e a Dinah,
o Esav é o tio, a Diná é a sobrinha, e Yaakov ele está cumprindo toda a Torá antes da Torá ter sido dada. Então, se o Esav quisesse se casar com a Diná ela teria a capacidade de fazer com que o Esav fizesse tshuvá, voltasse para o bom caminho, e aí não teria Alemanha, não teria Holocausto, não teria nada, quer dizer, o mundo seria melhor. Não teria cruzadas, não teria Inquisição, não teria nada do que esses Bnei Esav fizeram, o mundo seria melhor. Então, por causa disso, Yaakov ele sabia que isso podia acontecer. Ele sabia que era capaz que o Esav ele visse a Diná e ele se apaixonasse pela Diná e quisesse se casar com ela, e mesmo Yaakov cumprindo toda a Torá antes de a Torá ter sido dada, ele poderia concordar com esse casamento, e a Diná traria o Esav de volta para o judaísmo. Que o Esav ele é considerado pela Torá, considerado judeu, porque ele é o filho de Isaac, a mesma coisa que o Yaakov. Então, para que isso não acontecesse, Yaakov ele colocou a Diná dentro de uma arca, com buraquinhos para entrar o ar, claro, e fechou a arca, para que cobriu, não necessariamente parafusou, mas era uma arca que estava coberta para que o Esav não percebesse que a Diná estava lá. Ou seja, quando você vê que Yaakov ele apresenta toda a família para Esav, ele apresenta cada esposa dele, as crianças aparecem primeiro, a esposa aparece primeiro, as crianças atrás. No caso do Yosef ele fica na frente da mãe, para que o Esav não veja a mãe dele, a Rachel, para que não queira se casar com ela, não queira assassinar o Yaakov para roubar a mulher dele, uma coisa assim. Quer dizer, o Yosef, ele por precaução, ele protegeu a mãe dele da vista do Esav, e a Diná não aparece quando o Esav ele conhece toda a família de Yaakov, a Diná não aparece, porque Yaakov tinha escondido a Diná numa arca e coberto essa arca. Por causa disso, isso não foi bem visto lá em cima, por causa que ele escondeu a Diná, que ela poderia fazer com que o Esav fizesse tshuvá, porque o Esav ele deveria se casar com a Leá, então ele tinha a ver com a alma da Leá, e a Diná era filha da Leá, então tinha a ver com a alma da mãe, quer dizer, toda uma coisa, uma sincronização de almas. Então provavelmente o Esav se apaixonaria pela Diná, e o Yaakov teria que deixar eles se casarem, e Yaakov escondeu a Diná para que isso não acontecesse. Por isso o castigo dele foi que Deus não ajudou ele em relação a Shem. Então, quando a Diná foi sequestrada, o Shem e o Hamor, o pai dele, tentaram enganar os filhos de Yaakov, o Yaakov, os filhos de Yaakov, dizendo que a Diná tinha se apaixonado pelo príncipe, ela queria muito se casar com ele, só faltava para ela o consentimento da família, enquanto que o negócio era exatamente o contrário. Ela tinha sido violentada, estava sequestrada, estava sendo violentada diariamente, e eles eram obrigados a fazer essa guerra contra Shem para resgatar ela. E o lado espiritual da coisa é que tinha nesse Shem uma alma judia, e que na hora que ele violentou a Diná, essa alma judia passou para a Diná, porque a Diná engravidou da Osnat, e a Osnat futuramente ela se casa com Yosef, que é enterrado em Shem. Então você imagina, se toda a história ela tem um fundo espiritual também, mas tem o plano A no espiritual, quer dizer que a Diná poderia se casar com Esav, fazer um trabalho já muito maior, e tem o plano B, já que não deu para fazer o trabalho maior, então ela vai fazer um trabalho menor. Mas de uma maneira geral é essa, porque era permitido para eles fazerem uma guerra contra a cidade, porque essa cidade tinha sequestrado a Diná, e
todos os homens da cidade, eles estavam protegendo o sequestrador, e para que os filhos de Yaakov não tenham acesso ao palácio. Agora, se eles fizessem uma guerra e os homens estivessem capazes de defender o palácio do príncipe, eles perderiam. Aí eles usaram como argumento: eles enganaram a gente, então vamos enganar eles de volta. E aí eles fizeram essa guerra, ganharam e conseguiram libertar a Dinah, que estava sequestrada. O governo de Israel, agora que a gente está vivendo uma situação dessas também, o governo de Israel não teve esse mérito que eles tiveram, quer dizer, não conseguiu fazer, tentou talvez parcialmente fazer o que eles fizeram, de fazer uma guerra e libertar rapidamente todos os judeus sequestrados, judeus, judias, homens, mulheres, crianças, mas não conseguiram. Então agora estão trocando, isso meu genro me falou, estão trocando sequestrados por terroristas numa proporção desproporcional, e cada 3 terroristas que voltam, você imagina quantos assassinatos podem ter depois disso. Então, o que eles fizeram de lutar contra a cidade para libertar a Dina, que tinha sido sequestrada, é mais ou menos o que o governo de Israel fez na faixa de Gaza, assim, lutar contra eles para libertar os judeus que estão lá sequestrados. Eles tiveram êxito, mas por que o Yaakov foi contra? Por que o pai foi contra? O pai então deveria falar: olha, que bom que vocês fizeram isso, vocês fizeram uma guerra e vocês conseguiram libertar a Dina, que estava sequestrada. Por que o pai foi contra? Porque a gente não tem que se colocar em uma situação de perigo. Ou seja, se você vai entrar numa guerra sabendo que você vai perder, aí é um problema sério. Quer dizer, imagina assim, a situação que eles estavam. Todos esses povos, eles eram parentes entre si. Então essa cidade, o príncipe dessa cidade era primo do príncipe da outra cidade, que era primo do príncipe da outra cidade. Então todos esses povos de Canaã, eles tinham um certo parentesco, eles tinham alianças entre eles. E Yaakov imaginou assim: se a gente vai lutar contra uma cidade, aí todas as outras cidades vão vir lutar contra nós e nós vamos perder. Então tem que encontrar outra forma de resgatar ela que não seja uma guerra. É isso que Yaakov ele imaginou. Quer dizer, não que ele não tinha intenção que ela continuasse sequestrada, mas ele estava pensando em outro jeito. E esse que foi, agora estou vendo o rodízio suspenso aqui em São Paulo. O trânsito aqui está agora parando, né? Aqui anda e para, e depois para e para. Ontem na volta peguei uma marginal, para e para, não anda e para. 2 horas fiquei no congestionamento e agora começou de novo. Então quer dizer que a nossa aula vai ficar maior. Baruch Hashem, no mérito do trânsito. Então esse é o assunto. Em relação a essa pergunta, esse é o assunto. Eles fizeram um sequestro, ela tinha que ser resgatada. As pessoas da cidade estavam acobertando, estavam dando cobertura para o sequestro. Eles tinham que lutar contra eles. Eles foram enganados, então eles enganaram de volta, conseguiram ganhar desse jeito. Yaakov foi contra, porque Yaakov falou: a guerra é maior do que isso. Vocês atacaram uma cidade, agora todas as outras cidades vão lutar contra nós. A gente tinha que ter encontrado outra solução. E no fim Hashem fez um milagre, que todos os povos da região, todos os cananeus, eles ficaram com medo. Hashem fez um milagre, fez um pânico entre todos os povos lá, para que ninguém viesse lutar contra Yaakov. Então está escrito: Vaichitat Elokim,
Hitat Elokim, quer dizer, o temor que Deus colocou sobre eles, para eles não lutarem contra a gente. O Rebbe de Lubavitch, ele explica, tem 3 livros judaicos. Um se chama Chumash, que é o Pentateuco, e para você entender o Pentateuco, os 5 livros de Moshe, precisa do Rashi, que o Rashi te traz a Torá oral, te traz a explicação. E tem outro livro que se chama Teilim. O Teilim não precisa entender, porque se você entende, você não entendeu. Porque o rei Davi, muitas vezes, ele fez um salmo, chama isso de salmo. Para mim é difícil falar essa palavra, porque é coisa do português lá do Camões, né, de 500 anos atrás. Vamos falar isso de Teilim. Você chega num restaurante japonês kasher, né, em Nova York, que tem de monte, vão te dar o cardápio, vai ter lá sushi. Aí você não vai falar, porque está escrito sushi, não está escrito a explicação que sushi é arroz com salmão, com pele de salmão em volta. E não precisa, porque todo mundo sabe o que é um sushi. Então, o Teilim também. Teilim, todo mundo sabe o que é Teilim. Se você tem que falar um salmo, aqui que é um salmo, você já liga isso ao cristianismo, entende? Já liga isso a outras religiões. É melhor falar Teilim mesmo. Então, o Teilim, ele é dividido em 30 dias, e o Chumash, ele é dividido em um ano. E cada parashá é dividida em 7 partes, e a parashá você é obrigado a entender. Então você lê cada dia a parashá do dia com o Rashi, e o Teilim, você lê o Teilim do dia do mês sem explicação, porque o rei Davi, na hora que ele falou, pediu para Hashem salvar ele do Shaul, o Shaul já tinha morrido, ele está apelidando certas forças espirituais, ele vai dando apelido para elas. Então, toda a linguagem do Teilim é uma linguagem muito profunda, é uma linguagem muito assim, é muito metafórica. Então o Teilim não precisa entender. O que precisa entender é só o Chumash, e depois mais um livro chama Tânia. O Tânia precisa entender. Aí nós temos, graças a Deus, no nosso canal de podcast, nossa querida Morá Rivka, nossa querida diretora, ela está gravando todas as aulas de Tânia no nosso canal de podcast. Já está no 40º capítulo. Vocês acessem lá, ela vai colocar para vocês embaixo o link. E o Rebbe pediu assim para esses 3 livros vocês lerem todo dia. O Chumash, como ele é dividido anualmente, o Teilim, como ele é dividido no mês, o Tânia, como ele é dividido anualmente também, uma parte de 365, e isso é chamado de Hitat, Chumash, Teilim, Tânia. Então, esse conjunto de livros, Chumash, Teilim, Tânia, diz o Rebbe, na hora que você lê isso todo dia, você está protegido. Como Hashem, como Deus, no caso do Yaakov, ele fez Hitat Elokim, ele fez tipo o temor divino caiu sobre aqueles povos, e eles saíram de lá sem que os povos atacassem eles. E dessa mesma maneira diz o Rebbe, quando você lê a parte do Chumash do dia, a parte do Teilim do dia, que o Chumash do dia é a parte, o Chumash inteiro dividido em 365 partes. O Teilim do dia, que é o Teilim inteiro dividido por 30. E o Tânia do dia, que é o Tânia inteiro dividido por 365, esse livro da Tânia,
é o livro de lá do culto da Torá. É o livro escrito pelo primeiro Rebbe de Chabad, o Alter Rebbe, a parte oculta da Torá. Quando você lê esses 3 livros todo dia, a parte que precisa ler naquele dia, aí você tem uma proteção divina especial. Então que Hashem dê a todos vocês muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas de toda a família, Shalom Bait, muita alegria e muita alegria. Bekol Tov.